da semana. Hoje nossa aula de arte, leitura escrita e produção textual, tá? A tia já pede aí que vocês estejam com o livro de arte em mãos. Abram lá na página 44, onde nós vamos dar início ao capítulo 4, que se chama Fazendo Arte com Brinquedos. A tia vai colocar aqui as fotos em destaque para vocês e vai fazer a leitura, tá bom? Vamos lá. Com material retirado da natureza, crianças indígenas constroem os próprios brinquedos. Na primeira imagem, a gente pode ver aí duas meninas, tá? Que são crianças da etnia Camaiurá, brincando de cabo de guerra. Vejam aí o cabo de guerra delas. A gente está habituado a ver o cabo de guerra com uma corda, mas elas estão usando aí uma vara, né? Um pedaço de madeira fininho, como por exemplo um galho de árvore. Embaixo, dentro do quadrinho verde, vocês podem ver uma criança da etnia Calapalo brincando com pernas de pau. Esse menininho aí que tá andando em cima desses pauzinhos aí, né? A gente vê muito isso no circo. Geralmente no circo tem as pessoas que andam em pernas de pau, né? Isso é bem difícil, eu creio que é bem complicado a gente fazer. Realmente você tem que ter uma mobilidade muito boa e o costume, né? Eles treinam bastante e acaba que para eles vira uma brincadeira. Tem também aí no quadrinho roxo, crianças da etnia Chavante brincando de pipa. Olhem aí como é que é a pipa dessas crianças. Bem diferente das nossas também, né? Como vocês podem ver aí na primeira parte, todas essas crianças são de etnias diferentes, mas todas são de tribos indígenas, cada uma da sua tribo. A etnia que a gente fala no caso são a diversidade de tribos que existe, tá? No nosso país existem muitos tipos de tribos indígenas, tá? E aí na página 45 tem aí a criança da etnia Calapalo também, brincando com barbante. Essa brincadeira é conhecida como cama de gato. Geralmente quem brinca dessa brincadeira, tia Bruna particularmente nunca brincou. Talvez os pais de vocês já tenham brincado dessa brincadeira na infância, né, de cama de gato. Mas geralmente, se eu não me engano, usavam linhas ou elástico, aquele elástico bem fininho. E aí, por último, no quadro azul da página 45, tem uma criança da etnia Calapalo também, brincando com arco e flecha. Olha aí. Observem aí que todas essas crianças aí, das etnias, mesmo sendo algumas diferentes, outras iguais, observem que todos os materiais que elas utilizam aí nos brinquedos delas foram retirados da natureza. Não tem nada vindo de fábrica, ou seja, não tem nada de plástico, né, como a gente é acostumado a ver, nada de material muito colorido, tudo é tirado da natureza, tudo que eles utilizam aí, né, para fazer os brinquedos. E tudo é criado por eles, tá? Vamos lá para a página 46, aí tem um texto, né? Tem a imagem aí que é uma obra de arte, vamos ver aí, a gente vai colocar aqui em destaque para vocês, está falando o seguinte. As imagens que você observou na abertura do capítulo mostram crianças indígenas brasileiras brincando. Essas brincadeiras não são apenas dos povos indígenas. É possível encontrá-las em outras culturas e também representadas em obras de arte. Por exemplo, aí tem essa obra de arte que a gente está colocando aqui em destaque, tá? O nome dela é Perna de Pau e Pé de Lata 2. E quem pintou ela foi o Ivan Cruz, tá bom? Observem aí que na frente tem como se fosse um menino, né? Andando em pernas de pau. E atrás vem uma menina brincando de pés de lata, né? Que realmente essas brincadeiras não são só indígenas. Muda às vezes a forma de brincar e a fabricação dos brinquedos, vamos dizer assim, né? E aí, mas essas brincadeiras não são propriamente só indígenas. Praticamente todos nós conhecemos, adultos, né? Vocês estão conhecendo agora talvez. Mas essas brincadeiras fazem parte de toda a infância, né? Das pessoas mais velhas, dos nossos avós, dos nossos bisavós, de alguns dos nossos pais, talvez, tá? E o que vai mudar realmente aí é a forma de brincar, de usar o brinquedo e como ele é fabricado. Alguns brinquedos a gente compra pronto, os indígenas já fabricam tudo que vai ser necessário, o que é possível, né? Para eles realizarem essas atividades, essas brincadeiras. Como vocês podem ver aí na página 46 ainda, tem aí duas crianças, né? Esses dois meninos aí, em duas pernas de pau. Observem aí como é que eles estão. Essas crianças aí são da Etiópia, um país do continente africano. Também costumam construir os seus próprios brinquedos,
como pernas de pau com troncos de árvore. Olha aí como é que eles fizeram a perna de pau deles. Com troncos de árvore, eles cortaram, colocaram aí esse pezinho, né, para eles se equilibrarem em cima e criaram sua própria perna de pau. Na página 47, a gente vai ver sobre a peteca. A gente vai colocar aqui novamente o texto em destaque, está falando o seguinte, peteca. A peteca é um brinquedo brasileiro. Ela foi inventada pelos povos indígenas, mas acabou se tornando comum, inclusive entre as crianças não indígenas. Jogar peteca também é um esporte praticado por adultos de diversas partes do Brasil. Aí, como vocês podem ver, tem aí duas crianças, essas meninas aí em cima, né? Que elas não são indígenas, mas estão brincando de peteca. Ao lado, tem aí uma criança, provavelmente, que está aí com a mãozinha espalmada e tem aí uma peteca na mão dela. Aí é tobidaé, peteca chavante feita com palha de milho. As crianças indígenas costumam aguardar a época da colheita do milho para construir diferentes petecas com palhas trançadas. Gente, a peteca é um brinquedo indígena. Quem criou a peteca, de fato, foram os índios. No entanto, que peteca significa bater com a mão, porque a peteca a gente fica jogando de uma pessoa para outra batendo com a mão. Quem deixar cair, perde no jogo, né? Peteca é um brinquedo indígena e significa bater com a mão. Vamos lá para a página 48. Aí na página 48 tem outra imagem, né? Outra obra de arte que a gente está colocando aqui em destaque para vocês. O nome dessa obra de arte aí é Jogando Peteca. E quem desenhou ela aí, quem realizou nessa obra de arte, quem fez, foi o Heitor dos Prazeres. É uma obra de 1963. Aí o que é que a gente pode perceber aí nessa obra? O que é que essas crianças estão fazendo? São crianças ou são adultos? O que é que vocês acham que eles estão fazendo? Tem uma peteca aí em cima pulando, né? Voando. E aí todos estão com as mãos abertas, aguardando para poder bater na peteca, né? O jogo é não deixar a peteca cair. Aí a gente vai responder agora as questões relacionadas aí a essa obra de arte. Na questão 1 está falando. A obra do Heitor dos Prazeres retrata uma brincadeira. Quem está brincando aí nessa imagem? Quem é que está brincando? São crianças, tá bom? São as crianças que estão brincando. Do que é que essas crianças estão brincando? Eles estão brincando de peteca, né? Vocês podem ver aí no alto da imagem que tem uma peteca aí sendo jogada. Como eles estão brincando? O que é que eles estão fazendo? Estão todos olhando para o alto, bem atentos para que não deixar a peteca cair, porque se deixar a peteca cair, perde o jogo. Então, não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. Lá na página 49, na questão 2, está pedindo o seguinte: descreva a imagem. Quantas crianças estão aparecendo na imagem? Vocês vão contar aí e colocar o número aí na primeira setinha da número 2. Na segunda seta está perguntando como as crianças estão vestidas. Como é que essas crianças estão vestidas? As meninas estão de vestido, os meninos estão de short. As roupas são bem coloridas, né? Então, vocês vão colocar mais ou menos assim nas respostas de vocês. Lá na B. Onde vocês imaginam que as crianças estão brincando? Vocês olhando aí para essa imagem, vocês acham que elas estão brincando onde? Parece que elas estão no meio da rua, dentro de casa, dentro de uma escola. Aí vocês vão colocar aí o que é que vocês acham, onde é que vocês acham que essas crianças estão, tá? Lá na letra C, as crianças parecem paradas ou em movimento? Como você consegue perceber isso? Vocês acham que elas estão o quê? Paradas ou estão se movimentando? Bom, paradas eu acho que elas não estão, né? Já que a peteca está voando e eles estão ali provavelmente correndo para um lado e outro para não deixar a peteca cair e com as mãos espalmadas para cima, então eles não estão parados, eles estão se movimentando, tá legal? Né? Que vocês vão abrir agora lá na página 14, certo? Coloquem o nome de vocês e a data de hoje. Hoje são 16/4/2021. E aí na página tá falando o seguinte: a gente agora vai transformar o nome da Mariana. Vocês vão ver agora como retirando e colocando uma sílaba, uma letra, né, em uma palavra, essa palavra muda. E nós vamos usar para isso a palavra Mariana, o nome da Mariana.
Mariana aí, a gente vai construir vários outros nomes usando o nome Mariana. Algumas vezes nós vamos retirar sílabas, outras vezes acrescentar. Por exemplo, no primeiro quadrinho tem o nome da Mariana, né? E aqui tem o sinal de menos, né? Menos Mari. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o Mari e vou deixar só o restante do nome. Se eu tirar o Mari, vai ficar o quê? Só Ana. Então, Mariana menos Mari fica Ana. Olhem aí qual nome transformou. Mariana se tornou Ana. Aí, o segundo nome da Mariana agora, eu vou tirar o Ana. Não vou escrever. Eu tirando Ana, vai ficar o quê? Mari, né? Mari. Aí, eu vou escrever aqui Mari. Tirei o Ana, ficou Mari. O primeiro deu Ana, o segundo ficou Mari. No terceiro aqui, tá pedindo pra mim tirar o Na. Vou tirar o Na e fica o quê? Maria. Maria, certo? E no último nome, tá pedindo pra gente tirar o Mar. Mar. Vou tirar o Mar e ficou o quê? Iana. Iana. Olhem aí como mudou todas as vezes o nome da Mariana. E por último, tá pedindo só pra gente tirar a letra M. Vou colocar o dedinho em cima da letra M. E aí ficou como o nome da Mariana? Ariana. Vocês estão vendo aí como uma palavra, eu tirando uma sílaba ou trocando ela de lugar algumas vezes, a palavra se torna outra palavra. Por isso que todas as vezes a tia fala aqui pra vocês o quê? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai escrever uma palavrinha, a letra que a gente vai escrever, porque às vezes uma letra no local errado ou uma letra a mais, a palavra fica totalmente diferente, ela cria outro sentido ou às vezes fica sem sentido. Aí na número 2 da página 15, vocês vão fazer o seguinte, aqui vocês vão ler esses nomes, que são os mesmos nomes que estão aqui. O que acontece? Estão em ordem diferente. E as letras aqui, que são todas bastão, né? Imprensa maiúscula, aqui elas vão estar só inicial maiúscula e restante minúscula, tá? A letra de imprensa também. Aí tem aqui a turma da Mônica. A Mônica, a Cebolinha, Magali, Cascão, Dorinha, Franjinha e Anjinho. O que é que eu vou fazer? Vou encontrar o mesmo nome que está aqui, desse lado, e vou ligar para ele, ok? Aqui embaixo está pedindo o seguinte, para a gente ler, tá? As palavras e retirar somente as vogais. Quais são as vogais, gente? A, E, I, O, U. Então, eu vou retirar somente as vogais das palavras, tá? Vou circular as vogais em todas essas palavras que estão aí embaixo. Vamos lá para a página 16. Na página 16, o que é que a gente vai fazer? Aí na questão 4 tá pedindo pra gente separar em sílabas os nomes dos personagens da Turma da Mônica. A gente já fez isso nessa semana lá no nosso livro de português, né? Aqui é como se fosse um anexo do nosso livro de português, tá? Pra reforçar o que a gente viu lá. E a gente vai fazer o quê? Indicar a quantidade de letras de cada sílaba, conforme o modelo. Temos o modelo aqui em cima. A palavra é Mônica, foi separada a sílaba. Mônica. Vou contar quantas letras tem a primeira sílaba. M-O, 1, 2, coloco o número 2. Ni, N-I, 2, coloco 2. K, C-A, coloco 2. Vocês vão fazer isso com todas as palavras aqui. Separem as sílabas dentro dos quadrinhos. Conte quantas letras ficou dentro de cada quadro, né? Quantas letras tem cada sílaba. E coloque o número embaixo, na linhazinha, com todas as palavras da questão, ok? Agora, você vai fazer o quê? Lá na B, tá pedindo para você fazer o seguinte, sobre essa questão ainda. Pintar de vermelho as sílabas que tem mais letras, toda sílaba que tiver mais letra, você vai pintar ela. E de azul a sílaba que tiver menos letra, tá bom? Menos letras. Lá na página 17 tem essa questão aqui, que a gente já viu ela parecida com ela algumas vezes. O que é que a gente vai fazer? Vocês vão... Leiam as palavras, né? Franjinha, Aninha, Denise, Chico e Bidu. O que é que tá pedindo na questão? Considerando a letra inicial de cada nome, lembrem que as palavras aqui vão começar com letra maiúscula. Vocês vão escrever em ordem alfabética. Tem aqui de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 palavras. O que é que eu vou fazer? Ordem alfabética. Tem algum nome que começa com A? Vai ser o número 1.
Tem algum que começa com B? É o 2. Se não, eu vou pulando a próxima letra, tá? Até encontrar e seguir tudo na ordenzinha correta. Tá certo? Então, caprichem aí na atividade, tá bom? E bem bacana a história. Vocês vão realizar essa atividade lá na página 10 hoje, tá bom? Página 10, tá? Coloquem aí o nome da historinha, a data de hoje. Vocês vão assistir, em seguida desenhar dentro do quadro, tá? Alguma parte que você mais gostou da história, né? Algo que você queria que tivesse acontecido na história. Lembre-se de pintar. Depois que você assistir a história e tiver feito o desenho, você vai fazer o quê? Escrever o que você entendeu da história ou o que você gostou nessa história, tá bom? Você vai criar aí como se fosse um mini texto em cima do que você acabou de assistir. Espero que vocês gostem bastante da historinha, bem bacana. Tenham um ótimo fim de semana. Beijão e até segunda-feira. O cavalo e o burro. Uma vez, o comandante supremo do rei tinha um cavalo e um burro. Ele costumava usar o cavalo para lutar guerras do reino e o burro para carregar peso. O comandante supremo dava muita atenção e cuidado ao cavalo, mas não prestava muita atenção no burro. Ele alimentava o cavalo com muitos grãos e grama verde, mas para o burro ele dava apenas um pouco de palha. Ele construiu uma bela cabana para o cavalo, mas amarrava o burro do lado de fora, em um pequeno espaço aberto. Se o cavalo estivesse doente, o comandante supremo chamava médicos do reino vizinho e o dava muita atenção. Mas se o burro ficava doente, ele não dava uma segunda olhada nele também. Como o chefe dava tanta atenção ao cavalo, ele ficou orgulhoso e começou a menosprezar o burro. Uma noite, o burro estava muito cansado e foi para o lugar onde ele sempre era guardado. O cavalo, vendo o burro, disse: "Sua vida é carregar cargas e trabalhar. Você permanecerá assim para sempre." O burro não deu ouvidos às palavras do cavalo, mas o cavalo continuou provocando o burro e disse: "Se eu comparasse minha vida à sua, trabalho muito mais do que você. O comandante supremo cuida de mim como a menina dos seus olhos, enquanto que ele nem se importa com você." O burro, cansado, ouvindo as palavras do cavalo, apenas se manteve em silêncio. Na próxima noite, como sempre, assim que o burro chegou ao seu lugar para descansar, o cavalo começou a provocá-lo novamente. "Hoje fui à arena esportiva do rei com o comandante supremo. O que você fez?" "Hoje eu fui para a floresta e levei toras de madeira de volta para casa." "Vê a diferença entre eu e você? Eu sou muito maior que você." "Não tem jeito. Dia após dia, o cavalo está usando palavras duras comigo. Eu tenho que lhe ensinar uma lição quando chegar a hora." O burro continuou quieto com as palavras do cavalo. Depois de alguns dias, todos os reinos vizinhos se tornaram aliados do reino. Então não havia mais motivo para guerras. Com isso, o comandante supremo não tinha muito uso para o cavalo e não deu muita atenção a ele. Como resultado, ele até parou de andar a cavalo para guerras e começou a usá-lo para carregar pacotes de provisões. Como o cavalo não estava acostumado a carregar esses pacotes de provisões, ele começou a andar devagar e a jogá-los no chão. Imediatamente, o comandante ficou muito bravo com o comportamento do cavalo e começou a gritar com ele: "Você não pode levar o pacote de provisões corretamente?" Durante todo o caminho, enquanto caminhavam, o chefe repreendeu o cavalo até chegar ao estábulo. O burro viu o cavalo chegar ao estábulo e disse: "Você viu que, depois de fazer os trabalhos que eu faço, quão difícil se tornou para você?" Ao ouvir as palavras do burro, o cavalo percebeu seu erro em ridicularizar o burro e disse: "Foi um grande erro. Você é ótimo no que faz e eu sou ótimo no que faço. Quando chegar a hora, cada um de nós mostrará no que somos bons."